há nada na tua vida que Deus não faça acontecer. Aquilo que é impossível para ti, não é impossível para Deus. Aprenda uma coisa. Nós devemos confiar em Deus, independente da situação, independente da causa, independente da circunstância a qual a gente enfrente, a qual a gente passe. A gente tem que continuar confiando no Senhor, porque Ele é poderoso. Mas só recebe quem crê na palavra do Senhor. Porque Jesus, ele diz, tudo é possível para quem crê. Se você não crê, irmão, é impossível você receber algo. É impossível Deus trabalhar na vida daquele que não crê, na vida daquele que não tem Deus na sua vida. É impossível Deus trabalhar. Mas quando você crê que há um Deus cuidando de você, que cuida de você independente da situação ou da circunstância, se você crê, Deus ele começa a agir hoje. E a história que parecia ser um fim, aquilo que para você parecia não ter jeito, Deus ele começa a trabalhar e muda a circunstância e muda o cenário a qual você está passando e enfrentando. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer algo para vocês. Davi, ele era só um menino. Ele era só um menino na frente de um gigante enorme. Do nosso ponto de vista, vocês acham que Davi era capaz de vencer aquele gigante? Do ponto de vista daquele exército que estava ali, Davi era capaz de vencer aquele gigante? Não, né? Do nosso ponto de vista, do ponto de vista humano, era incapaz Davi vencer aquele gigante. E aos nossos olhos, talvez Davi morreria. Aos olhos dos soldados que estavam ali, dos soldados de Saul, talvez Davi morreria. Ele iria morrer. Ele estava descendo aquele vale para morrer. Aleluia. Porque sempre, irmãos, a gente olha num ponto de vista sempre pequeno. No nosso ponto de vista humano, o maior sempre vence o menor. Ou seja, as lutas que nós enfrentamos, os problemas que nós enfrentamos, sempre vai nos vencer, né? Sempre vem nos causando medo, aflição, preocupações, ansiedade. E geralmente a gente pensa que a gente vai perder para esses gigantes, para esses problemas. Aleluia. Mas Davi, ele tinha Deus na vida dele. Assim como você. Se você crê em Deus, se você tem Deus na tua vida, assim como Davi, você vai sair vitorioso. Para aquelas pessoas que estavam ali, Davi perderia, Davi morreria, Davi seria apenas um brinquedinho nas mãos de Golias, né? Daquele gigante. Para muitos, você é só um brinquedinho diante de todos os problemas que você está enfrentando. Você parece ser, às vezes, se vê tão pequenininho, do tamanho de uma formiga, diante de todos esses problemas. Mas eu quero te dizer que há um Deus na tua vida, assim como havia um Deus na vida de Davi. Davi, ele confiava. Davi, ele tinha fé que ele não lutaria com a força dele, que ele era pequeno realmente, mas o Deus a qual ele servia era grande. O Deus a qual ele servia, e ele creu que ele derrotaria aquele gigante. Aleluia. Talvez quem olhasse aquele cenário diria: acabou, tá tudo perdido. Davi não tem chance. Davi jamais terá chance contra esse gigante enorme. Como pode? Não vai acontecer. Eu quero te dizer que o gigante, ele só é gigante quando a gente não tem Deus. Que o gigante na nossa vida, que os problemas, ele só nos derruba se a gente não tiver Deus na nossa vida.
Eu tenho aprendido a vencer as lutas, os problemas. Sabe por quê? Deus está na minha vida. Se eu estivesse longe da presença de Deus, talvez esses problemas iria me encurralar, me sufocar, ao ponto de eu não querer mais viver, ao ponto de eu tirar minha própria vida. Mas há um Deus na minha vida, independente do gigante que se levante na minha vida, na tua vida. Há um Deus cuidando de nós, há um Deus lutando por nós. Aleluia. Quem crê, irmãos? E eu quero te dizer que por mais que tenha pessoas ao seu redor que não acredite que você vai sair vitorioso, eu quero declarar na tua vida: a vitória já está nas tuas mãos. Se você crê, não olhe o tamanho do teu problema, olhe o tamanho do teu Deus. Não olhe, não foque para a circunstância a qual você está enfrentando. Olhe o tamanho do teu Deus. Olhe o que o teu Deus, o nosso Deus, pode fazer. Quem é esse gigante diante de um Deus tão poderoso? Quais são os problemas tão grandes ao ponto de Deus não poder nos ajudar a vencê-los? Irmãos, é só confiar. É só confiar, assim como Davi. Davi, ele poderia ter deixado para lá, ter ido embora, ter deixado os soldados de Saul tentar derrotar Golias. Mas o menino, no ponto de vista humano, seria incapaz de vencer aquele gigante. Então eu quero te dizer, qual é o gigante que tem te afrontado? Qual é o problema que tem surgido na tua vida que não tem solução? O que tem sido esses problemas na tua vida diante de um Deus que cuida de você, que trabalha por você? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E talvez a história de Davi pareça com a sua. Pareça a circunstância que você está vivendo hoje. Pareça os problemas que você tem enfrentado dentro de casa. A sua luta, depressão, ansiedade. Às vezes tentando vencer a ansiedade, vencer essa depressão. Que por mais que você lute, parece que ela tenta cada vez mais te derrubar, te matar. Mas eu quero te dizer que nenhuma depressão é maior do que o nosso Deus. Nenhum mal é maior do que o nosso Deus. Nenhuma aflição é maior do que o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu declaro na tua vida, você vai vencer. Declare aqui nos comentários: eu vencerei, eu serei vitorioso nessas lutas, nessas batalhas. Eu sairei vitorioso, porque Deus está comigo. Eu vou vencer. Declare. Declare com voz alta: eu vou vencer esses problemas, eu vou vencer essa luta, eu vou vencer essa ansiedade, eu vou vencer essa depressão, porque há um Deus na minha vida cuidando e trabalhando ao meu favor. Aleluia. Você crê, irmão? Você crê na palavra do Senhor? Porque eu creio. Porque eu fui curada da depressão. Quantas vezes eu não tentei me matar? Pois é. Quem olha pra mim acha que ia tudo bem. Sabe por quê? Eu colocava um sorriso no rosto quando dentro de mim havia feridas. Meu coração sangrava de dor. Que ninguém entendia. Todos me julgavam. Mas ninguém procurava me ajudar. Essa é a verdade. Meus amigos que estavam ali ao meu lado, ao invés de me ajudar, apontavam meu erro. Apontavam minha falha. E aquilo ali doía ainda mais dentro de mim. Porque as feridas que estavam dentro, ninguém conseguia ver. Ninguém sabia que eu estava passando por aquilo. Mas Deus sabia. Deus via. E no momento certo, Ele estendeu a mão para mim. Não foi o ser humano, não foi amigos, foi Deus, foi Jesus que estendeu a mão para mim. Ele me resgatou da escravidão onde eu estava. Ele me curou.
de uma depressão ao qual eu estava passando, vivendo, enfrentando, a qual eu tentei várias vezes cortar meu pulso, ao qual eu tentei várias vezes tirar minha vida, porque eu dizia, Deus, o Senhor não me ama. Eu dizia, Deus, eu não aguento mais tudo isso, eu não aguento mais viver tudo isso, eu vou me matar porque eu não aguento mais, eu não suporto mais essas aflições na minha mente, essa perturbação na minha mente. Eu não suporto mais. Eu não quero mais viver, eu não tenho sentido nenhum de viver. Eu dizia isso para mim. Eu dizia isso para Deus. E Deus estava vendo, mas ninguém estava vendo. Ninguém estava vendo que eu estava ali chorando, desesperada, querendo me matar, querendo tirar minha vida. Ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Deus estava vendo o tamanho do gigante que eu estava enfrentando. E Deus me deu vitória. No momento certo, na hora certa, Deus começou a trabalhar na minha vida. E mudou totalmente a minha história. Mudou, reverteu aquele quadro que era de morte, aquele quadro que eu não via mais sentido para viver, eu não tinha mais sentido para viver. Deus mudou a minha história por completo. Por completo. Sonhos que eu havia enterrado, Deus foi lá, desenterrou e disse, lembra que você me pedia isso? E não acontecia, mas agora eu estou te dando. Agora eu estou realizando na tua vida, porque agora você me serve, agora você está na minha direção, você está caminhando na minha direção. Você permitiu que eu cuidasse de você. Você permitiu que eu cuidasse das suas feridas. Agora eu estou fazendo algo novo na tua vida. O seu passado é passado. Quem quiser lembrar, vai lembrar. Mas é passado. Eu estou fazendo uma nova história. Eu estou escrevendo uma nova página. Eu estou escrevendo um novo roteiro para a tua vida. Assim Deus fez na minha vida. Assim Deus disse para mim. E é isso que tem acontecido. E é por isso, irmãos, que eu pergunto para você, qual é o tamanho do teu gigante? Que Deus não possa te curar, te libertar, te transformar, te resgatar, te salvar. Ele salvou a mim, que era falha e pecadora. Não sou perfeita. Eu falho, eu erro. Eu tenho falhas. Mas Deus está trabalhando na minha vida. Porque eu permiti. Eu pedi a ajuda dele. No momento que eu não suportei mais, no momento que eu não tinha mais saída, no momento que não havia amigos, ninguém a qual eu pudesse dizer assim, me socorre. Eu pedi o socorro dele. Eu disse, Jesus, se o Senhor existe, me ajude agora. Porque para mim não existe mais vida. Para mim eu não tenho sentido mais nenhum de viver. Agora, se o Senhor existe, e se o Senhor quer algo de mim, eu estou aqui. Eu não entreguei a minha vida a Ele. Desculpa, irmãos. Eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus. Eu entreguei a minha vida nas mãos dele. E Ele começou a cuidar de mim. Ele começou a cuidar da minha vida. Então eu quero dizer para você, Deus, Ele vai bradar grandemente na tua vida. E aqueles que pensavam que o cenário da tua história acabou, que era o fim, vai ser só o começo para o que Deus tem para você, para o que Deus pode fazer por você. Aleluia. Eu entreguei a minha vida a Ele e até hoje Ele tem cuidado de mim. Até hoje Ele não tem deixado faltar nada para mim. Até hoje Ele tem cuidado de cada detalhe da minha vida. Ah, irmã, mas sua vida é perfeita? Não. Minha vida não é perfeita. Ah, irmã, mas você tem tudo? Não, não tenho tudo. Mas eu tenho tudo que eu preciso, que é a presença de Deus. Isso é tudo que eu preciso. A presença do Senhor é tudo que eu preciso. Então não há gigante, não há muralha, não há barreiras, não há cadeia que Deus não possa te libertar. Que Deus não possa agir na tua vida. Que Deus não possa fazer algo por você. A única barreira